Eu queria trocar uma ideia honesta com vocês hoje sobre essa característica humana, demasiadamente humana, de colocar os problemas num quartinho, sabe, num porão, e ir acumulando esses problemas ali dentro, essas pendências, as coisas a fazer, de modo que, num certo momento, parece que essas coisas se sobrepõem à nossa própria vida e já não sabemos muito mais o que fazer. A evitação psicológica, que é o nome técnico que por definição expressa essa tendência humana, mostra que nós evitamos coisas que podem ser potencialmente ameaçadoras. E claro que isso muitas vezes tem um custo, né? Se nós tomamos, por exemplo, a sabedoria popular, ela nos diz, por exemplo, que nós não temos que fazer exames, ir ao médico e fazer exames, porque senão nós vamos achar problemas. É um tipo de coisa que as pessoas repetem reiteradamente e que não faz sentido algum. Por quê? Num primeiro momento, se você vai e nada é encontrado, perfeito. Agora, se você está lidando com uma dor, por exemplo, e que tem potencial para ser uma coisa ameaçadora, só há um meio de se lidar com isso e é justamente indo ao médico o quanto antes. Então, esse padrão de evitação psicológica que se expressa em nossas vidas em menor ou maior grau, ele é completamente irracional no que tange a resolução desses problemas em si mesmo. É claro que eu trago aqui uma situação caricata, apesar de acontecer na prática, mas isso se manifesta em muitos outros contextos. Às vezes a pessoa tem um boleto para pagar, ela não tem o dinheiro, mas ela não quer nem abrir a conta bancária para ver quanto tem na conta, porque ela vai ter que encarar aquilo. Então, nós temos essa tendência de nos esvairmos, de pegarmos essas coisas, colocar num quartinho de bagunça, como diz o Paul Lumans, de modo que não precisemos encará-las. O problema é que o tempo vai passando e parece que essas coisas vão ficando cada vez maiores. Uma boa metáfora para entendermos como que isso afeta nossas vidas talvez seja da mangueira com furinhos. Todo mundo já usou uma mangueira e percebeu que quando a mangueira está com furos, a água sai mais fraca na ponta. E quanto mais furos há, mais fraca ela sai. E isso parece fazer um certo paralelo com essa situação. Quanto mais pendências nós temos e quanto mais nós lidamos com essas pendências de uma forma catastrófica, as evitando, mais fraca a nossa energia se torna, né? Nós ficamos incapacitados, nós temos aquelas coisas suspensas no ar permanentemente, parecem que esses problemas eles ficam orbitando as nossas vidas, nós não conseguimos nos concentrar em coisas importantes, ao mesmo tempo que não resolvemos também essas questões, e nós não conseguimos quebrar esse ciclo, de modo que uma questão inevitável vem à tona. O que nós podemos fazer? Antes de tudo, eu queria mesmo trazer essa reflexão, pontuando que nós tendemos a essa evitação, porque, como eu disse, tudo aquilo que é potencialmente ameaçador, ou seja, que pode produzir em nós emoções incômodas, emoções negativas, nós fugimos disso. Esse é o nosso padrão natural. Há vídeos meus aqui em que eu explico sobre a procrastinação, por exemplo, justamente justificando que a procrastinação envolve um problema de autorregulação emocional, que é uma dificuldade no manejo dessas emoções negativas. Depois você pode assistir esses vídeos com mais calma. E, claro, querendo dar um passo além, tem o meu curso completo sobre procrastinação, em que eu falo sobre as raízes da procrastinação, como ela funciona, como manejá-la, estratégias práticas para lidar com a procrastinação no dia a dia, que é o ímpetus. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. De todo modo, o que nós temos que entender é que esse é, como eu disse, um fenômeno humano. Agora, partindo dessa noção de que é um fenômeno humano, ou seja, ele expressa a nossa humanidade partilhada, nós podemos então fazer algo a respeito. Como eu disse, isso pode se manifestar na vida humana de forma menos ou mais intensa, mas isso acontece com todos nós. E o que eu sugiro é que a gente entenda que o pior caminho é esse caminho da evitação. Eu gosto muito de uma metáfora que é oferecida pelo Paul Lumans, que ele fala de quartinho da bagunça. Todos nós temos um quartinho da bagunça em que nós colocamos essas coisas lá dentro. Essas coisas podem ser, como eu disse, um incômodo. Meu joelho está com um incômodozinho, mas depois eu resolvo, eu não quero nem olhar, porque talvez seja uma cirurgia ou algo do tipo. Esse comportamento de evitação.
Até coisas mais cotidianas, como eu tenho muito tempo que não faço uma ligação para minha avó e passou tanto tempo que essa ligação poderá ser um pouco constrangedora, porque eu não tenho sido tão presente, e você coloca aquilo no quartinho da bagunça. Todos nós temos esse quartinho da bagunça, e o que eu acho mesmo importante é que nós mudemos a nossa relação com esse quartinho, a relação que nós temos com ele, que é o que o Paul Luhmann chama de ratos, né? O Paul Luhmann chama essas pendências que temos de ratinhos. Todos nós temos vários ratinhos ali dentro, e o nosso papel mesmo é mudar a nossa relação com esses ratos. Porque o que muitas vezes nós fazemos, o primeiro movimento, como expliquei, é de evitar. É de nos esvairmos para qualquer lugar para não olhar para os ratos. Nós queremos qualquer coisa menos olhar para eles. E nós tendemos a oscilar entre isso, no movimento pendular, entre esse tipo de comportamento e o comportamento de querer eliminar todos os ratos. Então, quando a pessoa tem de súbito ali a ideia de mudar as coisas, ela faz uma lista dessas coisas e quer sair eliminando tudo. E muitas vezes isso não se resolve, porque a própria ideia de ter que encarar aquilo, eliminar aqueles ratos, ela negligencia uma coisa muito importante, que é o fato de que, por estarmos vivos, essas pendências, contradições, problemas, tornam-se inerentes à experiência humana. Então não é possível que você vá tirando as coisas da frente, como se pode supor, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, de modo que em algum momento se possa chegar numa espécie de paraísos, de oásis, numa condição em que tudo esteja resolvido e ali então nós teremos uma vida plenamente sob controle. Isso não é possível. À medida em que nós resolvemos problemas, mais problemas surgem. À medida em que nós cumprimos metas, mais metas surgem. À medida em que nós eliminamos tarefas, mais tarefas surgem. E isso é a vida em sua expressão. De modo que essa ideia de eliminar esses ratos para deixar tudo limpinho e sob pleno controle é puramente ilusória. O esforço primordial está em mudar a nossa relação com esses ratos, né? É aprender a conviver com eles no dia a dia, porque eles são parte da nossa existência de um modo geral. E um caminho que o Paul Luhmann oferece, eu acho muito interessante, é o de não tentar eliminar os ratos. É parar de brigar com eles. Porque, como eu disse, nós ficamos entre esses dois movimentos, né, ou de evitar, não quero nem olhar, ou de tentar eliminar, matar os ratos. Ele diz, não, transforme esses ratinhos em ovelhas brancas. Aprenda a conviver com eles. E isso principia pelo movimento de você entrar no seu quarto da bagunça, que é o que muitas vezes nós evitamos, né? Vá lá para dentro, entre nesse quartinho da bagunça e olha o que está lá dentro. Mas faça isso sem a necessidade, que muitas vezes se tem, de querer eliminar as coisas. Porque quando nós olhamos para as pendências, nós queremos fazer alguma coisa, né? A gente quer eliminar aquilo ali, a gente quer colocar aquilo num checklist, a gente quer... como é que eu dou vazão a soluções para lidar com essas questões? E ele diz, não faça isso não, vá lá apenas e observe, fique um tempo observando as coisas que estão pendentes, né? Fazer uma ligação para a avó, ver o saldo bancário, ver quanto tem de limite, né, ou de gasto no cartão de crédito, seja lá o que for, de acordo com a sua própria experiência, vá lá e observe essas coisas, mas não busque observar para fazer algo a respeito, busque apenas observar. E isso é mesmo interessante e inteligente porque nos permite um certo distanciamento. E tem um tom mágico nesse exercício porque isso nos possibilita encontrar soluções com mais espontaneidade. E é uma coisa que só se pode experimentar na prática. Quando você entra no quarto da bagunça e começa a observar os ratinhos, você começa a perceber que as soluções vão caindo. Então algumas coisas, elas talvez nem façam mais sentido e você pode simplesmente eliminá-las. Outras podem ser delegadas, outras coisas podem ganhar um lugar num domingo à tarde, sabe? Eu tenho muitos livros aqui em casa e esse é um tipo de rato que me acomete vez ou outra e eu simplesmente tenho que limpar esses livros, né? Eu tenho que ter um momento para fazê-lo. E às vezes aquilo vai ganhar um domingo à tarde, né? Tá tranquilo, isso aqui eu sei que é uma pendência, esse ratinho tá aqui, eu tenho que resolver isso, eu vou separar um domingo à tarde para fazê-lo. Então essas coisas elas vão ganhando, elas vão se acomodando na sua rotina naturalmente, você vai encontrando soluções. E esse movimento de convívio, né, de parar de evitar as coisas, e eu até gosto muito de uma máxima do Oliver Burkeman, que eu tenho citado aqui com alguma frequência,
que ele diz que pode-se viver uma vida inteira simplesmente evitando coisas, né? Ou a partir de coisas que se tenta evitar. E o que eu estou dizendo aqui é isso, vamos sair um pouco desse comportamento de evitação constante e vamos tentar olhar para essas coisas com um pouco mais de naturalidade, com um pouco mais de discernimento, sobretudo com um pouco mais de neutralidade. E é isso que eu queria te convidar a fazer. Em vez de fugir dessas coisas, em vez de lutar com elas, busque apenas observá-las. Talvez você queira listar essas coisas e passe um tempo com elas, sabe? Olhe para os seus ratinhos, veja quais emoções eles lhe provocam. Esse movimento, esse exercício contemplativo, né, de ter um pouco de tempo, passar tempo com as coisas, é muito importante para que se encontre soluções. E como a gente fica evitando ou lutando com as coisas, batendo cabeça, essas soluções acabam não acontecendo. E eu queria então te convidar a realizar esse movimento, digamos, contraintuitivo, para você encontrar um novo caminho. Há toda uma lógica que sustenta essa proposição que aqui faço. Isso está muito bem explicado, como eu disse, nos meus vídeos sobre procrastinação, lá no Ímpetus, que é meu programa completo sobre isso também. Você pode assistir depois para ter uma boa base que justifique esse tipo de postura, mas eu quero que você, sobretudo, experimente isso na prática, tá legal? O recado tá dado, peço a você que deixe o seu like aqui no vídeo. Isso, gente, é muitíssimo importante porque me possibilita continuar gravando vídeos aqui para o canal. Então, deixar um like, fazer a sua inscrição, para ti não custa nada, mas para mim tem um imenso valor porque acaba sendo a moeda do YouTube, né? E para ti que quer dar um passo além, eu quero dar um passo adiante, eu quero entender melhor os mecanismos que estão por trás da procrastinação, eu quero lidar melhor com isso na minha vida, você pode conhecer o Ímpetus, como eu disse, que é meu programa completo sobre esse assunto. Eu vou deixar o link aqui na descrição aos interessados. O recado está dado, te vejo aí num próximo vídeo.